A florzinha do Indaiá. Como é que é? Eu quero ver essa nossa menininha, o que vai fazer? A florzinha do Indaiá com seu primor. Adeus, menina, morena no jardim em flor. Uma coisa assim. Terminando o ciclo das festas natalinas, logo depois de Reis, a cidade já se mobiliza pensando no carnaval. O país todo se prepara para o carnaval. É a festa popular mais conhecida que divulga o Brasil para o mundo todo. Piquete não é diferente. O carnaval já é uma festa que é comemorada em todos os países, não é só o Brasil que tem. Haja vista famoso o Carnaval de Veneza, com suas máscaras, o de Nice na França, e o do Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil e vem gente do mundo todo ver o espetáculo que é o carnaval. Só que esse carnaval do Rio, de sambódromo e de espetáculo de luzes e cores, perdeu a inocência característica dos antigos carnavais. A origem do carnaval muito antigo se perde no tempo, uma vez do antigo intrudo, né? Então, o intrudo era uma festa que se comemorava na Europa, chega no Brasil ainda no período colonial e consistia mais numa brincadeira, onde as pessoas saíam na rua cantando, dançando, tocando alguns instrumentos e atirando alvaiade, o trigo e água, bisnaga com água e outras coisas nas pessoas. Era até um pouco agressivo. Foi melhorando este carnaval do intrudo e depois ele vem com as marchinhas, com a Chiquinha Gonzaga, quando ela vai fazer em 1899 o Abre Alas, quando ela compõe o Abre Alas, tornou-se famoso. E até hoje, os carnavais dos clubes ou mesmo de rua, em determinado momento, vai tocar e vão cantar a música de Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas. O Abre Alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Piquete não foi diferente de todos os lugares, já que é uma das festas populares e que ela é universal, o mundo todo comemora. Nós temos desde o século XIX o intrudo aqui em Piquete. Como eu disse, era brincadeira, de certa maneira, de mau gosto, jogava as pessoas no ribeirão, atirava de cima das pontes, jogava trigo, alvaiade, cal, colocava fubá e colocava uma porção de outras coisas, óleo. Então era muito agressivo. No Império, eles tentam, o imperador, apesar de ter baile de máscara e outras coisas, conter um pouco dessa violência do intrudo. Mas para quem gosta da história da arte, tem muitos trabalhos do Debré, mesmo do Rugendas, do Debré principalmente, umas aquarelas muito coloridas e bonitas, mostrando o intrudo, as bisnagas de cheiro, onde ele atirava com limão, água com cheiro nas pessoas. Em Piquete, esse intrudo também sempre teve essas brincadeiras e foram melhorando. Acontece que depois que vão vindo as músicas, os instrumentos musicais, eles vão aos poucos tocando umas músicas de raiz mais africana, onde você vai ter os batuques que vinham junto, depois você vê o machixe e vai evoluindo depois mais para os ranchos, depois vão chegar os grupos maiores, tudo mais, e acaba chegando o samba, né? Aqui no Piquete as pessoas reuniam muito no início do século no Hotel das Palmeiras, do Coronel José Mariano. Sempre tinha visitantes de fora, isso no início do século, onde ele fazia alguns bailes, promovia alguns bailes com alguns músicos. Também nas casas, eles promoviam bailes na época de carnaval. As pessoas se fantasiavam, umas ou outras não, mas era um período de maior libertinagem, onde tudo poderia. Então as pessoas se transvestiam, mulher vestida de homem, homem de mulher, se pintavam, se mascaravam e saíam para beber e para comemorar. Esse era o carnaval. Já o carnaval de dentro do Hotel das Palmeiras nas casas era uma coisa já mais inocente. Nós temos algumas fotografias onde as pessoas vestiam com algumas fantasias, as músicas eram muito, muito simples, não havia clube naquela época, então comemoravam nas casas ou nas ruas. A primeira organização de carnaval que tem notícia em Piquete documentado foi um rancho, nos anos 20, foi 25, 26, chamado Flor do Indaiá. Então esse rancho, essa primeira manifestação documentada em Piquete, nós temos por meio não só de jornais,
mas também de participantes desse rancho, desse grupo carnavalesco. E algumas fotografias, como eu disse, né? Então, o Rancho Flor de Indaiá, eles se reuniam para fazer os ensaios aqui onde é o largo, né, do mercado municipal. E o grupo, ou o clube, era na casa do Sargento Quilula. Era um militar muito animado que casou com uma das filhas do Lírio D'Amico na Rua da Mantiqueira, hoje Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Era um sobradinho que tinha ali, onde morava o Sargento Quilula, e ele reunia com alguns músicos, e ali acontecia os dias de carnaval. Até que eles resolvem, depois de uns outros anos, vão fazer um rancho ou um grupo. E surge a origem do Rancho Flor do Indaiá. Eles fazem uma fantasia bastante inocente, as músicas que eles compuseram também é uma coisa bastante simples. Parecia mais uma procissão do que um grupo carnavalesco dentro dos conceitos que nós temos hoje de carnaval. Então, o Rancho Flor do Indaiá, as roupas eram calças brancas, saia branca para as mulheres plissada, para os homens eram a calça, e camisa ou uma jaqueta ou blusa azul claro. Os homens tinham na cabeça um casquete com uma flor, representando a flor do Indaiá, que é uma palmeira, no casquete, e as mulheres tinham as roupas, colares e adornos na cabeça, feito com aljofa, para dar um certo brilho, uma certa diferença, um certo glamour, nessas fantasias que eram bastante simples, como a gente pode constatar nas fotografias de época. Todos calçavam meia branca e um tênis branco. Então imagina que calça branca, tênis branco, nas ruas de piquete poeirenta ou na época de carnaval de barro vermelho. Mas nisso não impedia que eles se manifestassem e desfilassem pela rua. O primeiro ano que eles vão sair, eles se reúnem aqui no Largo do Mercado, vão dançar então à frente do Sargento Quilula, na Rua da Mantiqueira, e depois dessa eles vão se exibir em frente à casa do Coronel Luiz Relvas, para a Dona Mariana Relvas e convidados que ela tinha ali naquele casarão, foi da família Benfica, que existe hoje. Eles descem pelas ruas e onde eles iam tocando com seus músicos e cantando, as pessoas saíam à rua, eles não conheciam, iam adensando aquele grupo e aumentando e acompanhando esse cordão ou esse rancho. E termina lá em frente o Cine Glória, onde eles também vão exibir, vão dançar, vão até o Largo do Hotel das Palmeiras, onde a administradora, a Dona Maria Eufrásia Couto, filha do Coronel José Mariano, que já tinha falecido por essa época, e depois de fazer bastante algazarra, de dançar e contagiar a população, eles continuam descendo a rua, vão até o Largo da Primavera. O Largo da Primavera é o início ali onde hoje é a atual Avenida Major Pedro. Ali tinha uma Primavera Grande, tinha o Largo da Primavera. Morava ali próximo o irmão da Maria Eufrásia Couto, o Major Carlos Ribeiro. Com o falecimento, aquela rua que era Américo-Brasiliense tornou-se, então, Rua Major Carlos Ribeiro. Dali eles atravessam aquela pontezinha, que é onde foi a fábrica de plástico, hoje é um depósito da prefeitura, e até a estação do trem. Tudo dançando, parando na estação, juntando mais pessoas. Eles vão embarcar no trem da tarde e vão exibir até lá na Estrela, vão desfilar na Estrela, vão até o cassino. O cassino, na época, não é o atual cassino, era lá atrás, onde tem aquela Casa 2. Havia um cinema e um cassino, que é a formação antiga da Estrela. Depois eles dançarem e eu contar de adesão dos moradores da Estrela, eles retornam, né, passam pela estação da Estrela, passam pelo campo do Estrela e passam de a Praça da Bandeira, que não existia à época, e o retorno em frente à casa do Sargento Quilula. Pensa que chegando lá desfez aquele movimento? Andaram muito, dançaram muito, foi uma tarde inteira de calor. Não, ali a festa estava começando. Como eles começaram a beber, e dançar e cantar, isso para quem participou foi uma animação muito grande e vazou e foi a madrugada toda. Esse era o Carnaval de Piquete. Esse mesmo grupo animado, ele vai crescer. Depois vai ter o Bloco do Índio, ou Guarani. Também nós temos alguma fotografia nos anos 30, 30 e pouco. Aí vão surgindo outros cordões e outros grupos. A primeira porta-estandarte do grupo Flor de Indaiá e o Mestre Sala foi o Mestre Sala, seu Eleutério, e a Dona Cota Peixoto, que era muito animada, a Cota Peixoto. Nós temos fotografia dela como porta-estandarte com o seu Eleutério. Mais tarde vai substituí-la, e num período nós tínhamos duas porta-estandartes, que foi
a Djanira Catrica. Tem muito animada, muito nas fotografias, o entusiasmo das duas, com porta-estandarte e depois mestre-sala. E dá para a gente identificar tanto os músicos, nós temos fotografia só dos músicos dessa época, né? Então tem os irmãos que moravam na Rua da Mantiqueira, Mário de Lima, Sebastião de Lima, depois eram 3, 4 irmãos, Dona Cota, depois Nair Porfírio, Celina de Barros, as irmãs da Nair todas participavam, seu Eleutério. Então era um grupo muito grande de famílias tradicionais de Piquete, a grande maioria eram famílias negras, que trouxeram para Piquete esse gosto, né, que vem com os oficiais da fábrica, que anima e depois do antigo intrudo, e implanta esse rancho, esse Flor de Indaiá, que foi o primeiro. Esse é o primeiro registro histórico que nós temos documentado de um rancho carnavalesco dos antigos carnavais. Uma nota importante do Carnaval de Piquete, que é uma característica muito curiosa, muito rica, que a gente tem que trabalhar muito para que não se perca, é o boi de carnaval, boi de jacá ou boizinho. Esse boi, nos anos 20 já desfilava pelas ruas. Eles pegavam uma cabeça de boi, uma armação de taquara, depois vestia-se com pano, podia ser bordado ou não, pintava-se preto e branco, e investia sobre as crianças, sobre os passantes. Então, são fatos muito pitorescos. A maioria conheceu e conhece, porque nós temos ainda no Piquete, são uma das poucas cidades aqui no Vale do Paraíba que preserva essa tradição. Era muito rico no litoral de São Paulo a presença desse boizinho, ou boi de jacá, como era conhecido na nossa região. É bem diferente do Bumba Meu Boi, que é uma representação alto que ainda existe no Nordeste. Daqui era uma outra característica. E vinha junto com o boi, para defendê-lo, 2 burricas. As 2 burricas eles colocavam 2 palhaços em cima, ou pessoas mascaradas, com o intuito de proteger, para que não derrubasse os bois. Os bois de antigamente eram com 2 pessoas dentro da armação. Hoje vem com uma pessoa só, né? Então o boi só tem 2 pernas. E tem passagens muito, muito pitorescas, que se a gente for conversar com essas pessoas antigas, cada um tem uma história mais engraçada para se contar. Então acho que vale a pena a gente prestigiar o Carnaval de Rua de Piquete, as manifestações populares que estão sempre aí. Os carnavais foram se modificando, mas a animação é a mesma, que as pessoas divirtam e preservem o que é cultura, não descaracterizar tanto e manter e trabalhar para que nós mantenhamos o boi de carnaval. São poucas cidades aqui do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo, que mantêm esse boi. Então, parabéns às pessoas que militam, que trabalham para isso. A Secretaria de Cultura com a palavra, esperamos que ela faça concurso, estimule, porque nós víamos logo em janeiro as crianças com caixas, com lençol, alguma coisa, brincando de boizinho, imitando o trabalho dos maiores. Então, quem sabe por meio de concurso, de estímulo, premiação, consigamos ter muitos bois. E para quem gosta de ler, no livro de Crônicas da Cidadezinha do professor Chico Máximo, tem uma crônica deliciosa dele que faz referência a esse período de carnaval. Se eu não me engano, o título uma das crônicas é Pelos Passos da Folia. Então é muito bom. É um jeito de a gente lembrar também dessa figura importante e grande carnavalesco que foi o professor Chico Máximo. Então, bom carnaval, professores, para todos nós. O carnaval está aí, ele se aproxima. É isso aí.